Olá pessoal, aqui é o Wagner da empresa Spector, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje o nosso assunto vai ser sobre procedimentos de qualidade, ou seja, procedimento de ensaio visual de soldagem e como ele pode estar entrando para o seu databook de obra. Bom pessoal, agora vamos falar sobre o ensaio visual de soldagem, ok? No ensaio visual de soldagem, para ficar uma melhor compreensão, como é que ele acontece? No momento que um produto entra na tua empresa para entrar para o processo de fabricação, ele passa pelo processo de corte, pelo processo de dimensional, ponteamento, tá? Depois do inspetor dimensional liberar essa peça, ela obviamente vai para o processo de soldagem, tá? Assim que tiver esse processo. No momento em que esse processo acontecer, tem um inspetor de EVS, que é um inspetor de ensaio visual, ou inspetor de soldagem também, porque são duas atividades que fazem praticamente o mesmo trabalho quando o assunto é visual de soldagem. Porém, no visual de soldagem, antes de qualquer inspetor fazer uma aprovação do que realmente ele está vendo em fábrica, ele precisa ter um procedimento de qualidade dizendo para ele quais são os critérios de aceitação. Porque em cima desses critérios de aceitação, ele vai verificar se aquela solda que foi realizada está dentro desses critérios de aprovação. Se tiver, ok, ele vai aprovar aquela peça, depois vai gerar um relatório para isso. Se não tiver ok, ele vai parar essa peça e vai mandar reparar ali mesmo, tá? Então, para uma melhor compreensão, vamos abrir o procedimento aqui de ensaio visual. Procedimento de ensaio visual. E novamente, pessoal, esses procedimentos que eu estou abrindo aqui são procedimentos didáticos, tá? É o que mais ou menos você vai observar na área também. Só que realmente, na área lá vai ser procedimentos oficiais, tá? Então vai estar lá com a logo da empresa, com o número do procedimento, com as revisões certas, dentro das normas corretas também, e por aí vai. Tá? Neste aqui, nesse ambiente de estudo, tá? Nós vai abrir aqui o procedimento de ensaio não destrutivo, tá? Ou seja, que é o ensaio visual de soldagem. No cabeçalho vai estar citado aqui qual que vai ser o número do procedimento, né? E qual que é o número da revisão atual que esse procedimento se encontra, tá? No nosso caso, está na revisão 0 ainda, não teve nenhuma revisão, tá? Mas, de novo, isso aqui é apenas didático, tá? Não quer dizer que na área você vai encontrar sim. Ensaio visual de soldagem, tá? Aqui, pessoal, vai estar o nome de quem elaborou esse procedimento e qual que foi o inspetor que aprovou esse procedimento, tá? Vale lembrar o seguinte, que hoje no Brasil, um dos organismos que qualifica inspetores para ensaios não destrutivos é a BEND, tá? Que é a Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos. Então aqui, por exemplo, pessoal, ele vai estar aqui, inspetor de ensaio visual, nível 3, tá? Porque é o profissional habilitado para elaborar e aprovar esses procedimentos. Sabendo disso, vamos entrar aqui para o início do procedimento. Mas antes de começar a falar disso aqui, pessoal, é o seguinte, tá? A gente vai passar rapidinho, tá? Falar do objetivo, as normas técnicas, critérios de aceitação, não para você, tá? Que está fazendo o databook de obra, descer lá para a fábrica fazer a inspeção, não. O objetivo aqui é fazer com que você entenda o procedimento, para que quando você estiver fazendo o teu databook de obra, você se lembre do que a gente vai passar aqui e o que é interessante você gravar. Tá? Então vamos lá. Qual que é o objetivo desse procedimento aqui? O objetivo dele é descrever os requisitos mínimos e padronizar as rotinas de ensaios de visual de soldagem, tá? E dimensional de juntas preparadas para a soldagem e juntas soldadas. Ou seja, o que ele quer dizer aqui, pessoal? Antes da determinada junta ser soldada e depois, esse procedimento se aplica, ok? Para baixo aqui, pessoal, documentos de referência. Aqui está citado, tá, pessoal, todas as normas que foram utilizadas para que esse procedimento fosse formado. Então, temos aqui a norma API 650, temos também a norma ASME, a B31.1, 31.3. Temos a seção ASME, seção 5 aqui, tá? Que é para
para exames de ensaios não destrutivos. E por aí vai, tá, pessoal? E para finalizar aqui tem também as normas Petrobras. Sabendo disso, aqui cita a responsabilidade do inspetor de soldagem em cima disso. Então vamos lá, pessoal. O inspetor de soldagem, tanto ele quanto o inspetor de ensaio visual de soldagem, eles têm praticamente as mesmas funções. Quando o assunto é visual de soldagem. Porque se o assunto for qualificação de processos de soldagem, qualificação de soldadores, aí é responsabilidade apenas do inspetor de soldagem. Tá? Mas vamos se ater apenas a esse assunto aqui, que é ensaio visual de soldagem, que tanto o inspetor de soldagem quanto o inspetor de ensaio visual de soldagem pode fazer. E uma observação pequena aqui. O inspetor de ensaio visual, ele é qualificado pela ABENT, Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos, e o inspetor de soldagem, ele é qualificado pela FBTS, que é Fundação Brasileira de Tecnologia em Soldagem. Sabendo disso, tá aqui as atividades, tanto do inspetor de soldagem, tá? Como também do coordenador de qualidade, da supervisão de produção, do chefe de obra, entre outros. Ou seja, a responsabilidade de cada pessoa em cima do ensaio visual. Tá? Então, o inspetor é realmente fazer a inspeção visual e o resto do pessoal aqui, coordenador de qualidade, supervisão, chefe de obra, isso aí é apenas para dar apoio ao inspetor de soldagem ou inspetor de EVS, que é ensaio visual de soldagem. Ok? Aqui estamos citando questão de segurança do trabalho, que é muito importante. Com certeza você vai ver essas descrições dentro do teu procedimento, dentro da tua empresa. Medidas protetivas, óculos, protetor auricular, por aí vai. Meio ambiente também, pessoal, muito importante, porque tem uma norma ISO 14.000 e alguma coisa aí que fala só dos requisitos de meio ambiente. Então, grandes empresas estão com esse requisito sendo atendido, tá? E vamos lá, pessoal. O que interessa aqui, tá? Aqui o inspetor ele já vai ter uma noção do que ele vai fazer na área. Então, o que o procedimento em si diz? Está citando aqui o estado da superfície. Então, ó, nas juntas que estão preparadas para soldagem, o que ele vai precisar ver? Tá? Então, ele cita aqui que as superfícies a serem ensaiadas deverão estar isentas de óleo, graxas, carepa, corrosão, tinta e por aí vai. Tá? Então, antes de qualquer processo de soldagem, essas juntas soldadas têm que estar limpas e em condições de receber a soldagem. Uma outra observação. Após as juntas soldadas, as superfícies que vai receber a inspeção do inspetor, após ela ser soldada, ela precisa estar limpa 20 milímetros para cada lado da região soldada, tá? Para que isso aqui? Porque elas deverão estar isentas de escórias, corrosões, respingos, abertura de arco, graxa, óleo, tinta, etc. Por que isso? Porque a partir dessa inspeção que ele vai fazer, ele vai ver se essa solda está dentro dos critérios da aceitação. Então, note, antes da solda ser realizada, o inspetor teve que inspecionar para liberar para a solda, e depois dela pronta, ele teve que voltar para verificar se essa solda está ok. Então, antes do processo acontecer e depois, ele já estava sobre essa peça. Aqui abaixo, tá? Ele cita aqui o método de preparação da superfície. Então, ele cita aqui como é que a superfície tem que ser preparada, como é que o chanfros tem que ser preparado, entre outras palavras. Ele cita aqui por esmerilhamento, por escovamento, processo de jateamento de granalha, tá? Limpeza química conforme a tabela 1, se for o caso. Então, cada caso aqui, pessoal, é um caso, tá? Entendido isso, pessoal, o procedimento aqui ele cita a questão da iluminação, que é muito importante, tá? Para esses ensaios visual de soldagem, o inspetor sempre anda com uma lanterninha pequenininha, tá? Isso se compra em qualquer camelô aí, para ele conseguir avaliar a solda como um todo. Aqui mais abaixo temos instrumentos de medição, tá? Então ele cita aqui para o ensaio dimensional de juntas preparadas para soldagem e juntas soldadas. Podem ser utilizados os seguintes instrumentos. Ele está dizendo pode, tá? Não está dizendo que são obrigatórios utilizar todos, porque cada caso é um caso. Então vamos lá. Calibre de desalinhamento, ele pode estar utilizando. Calibre de solda, isso aqui, pessoal,
100% das inspeções ele vai precisar utilizar calibre de solda de múltiplas funções, que faz a verificação da abertura de raiz da solda em si, qual que é o ângulo do bisel, altura do reforço da solda e por aí vai. Tá? Então é um calibre de solda de múltiplas funções. Por aí vai, ó, alicate, voltímetro, amperímetro, tá? Isso aqui é mais para acompanhamento da amperagem e voltagem, que o próprio inspetor está acompanhando a soldagem. Paquímetro, goniômetro, tá? Calibre para verificação da abertura de raiz, gabaritos específicos, tá? Escala, treino e por aí vai. E aqui, pessoal, onde vocês conseguem ver aqui, é um calibre de múltiplas funções, tá? O que quer dizer múltiplas funções? Ele quer dizer que um único equipamento em si pode fazer vários tipos de inspeção em cima daquela determinada junta soldada, tanto antes da solda acontecer, quanto depois, porque se vocês verificar aqui, tá? Nessa figura aqui, ele está fazendo a medição, tá? do ângulo do bisel, ou seja, o ângulo do chanfro aqui, tá? Na outra situação aqui, ele está fazendo uma medição da altura da solda, tá? E aqui, a altura da perna da solda. Então, é um calibre de múltiplas funções. Então, vamos lá. Aqui ele entra como qual que é o método de ensaio que eles vão ter que seguir. Então, ele fala aqui que o ensaio visual deve ser realizado pelo método direto, ou seja, pela visão direta do inspetor sobre o que ele está inspecionando. Saindo daqui, ele cita aqui no próprio procedimento qual que vai ser a sequência do ensaio realizado. Então, ele verifica o metal de base, ou seja, a chapa em si, se está de acordo com o especificado. Verifica se a preparação e a limpeza das superfícies estão adequadas, tá, pessoal? Intensidade e iluminação também. Verifica se a IES está aplicável para o serviço realizado. Tá? E depois ele faz as verificações ali, ângulo do bisel, ângulo do chanfro, abertura de raiz e por aí vai, tá? Isso tudo antes de ser aprovado, ou seja, antes de ser liberado para soldagem. Depois que ele liberou, tá, a inspeção visual, que é a da junta que está preparada, durante a soldagem ele faz as verificações, tá, das variáveis de soldagem estabelecida na IES, né, que é Instrução de Execução e Inspeção de Soldagem. Aqui no caso é só o inspetor de soldagem que faz isso, tá, pessoal? Então ele vai olhar a questão aqui da posição de soldagem, progressão de soldagem, posição, corrente, evasão de gás, pós-aquecimento, temperatura, ou seja, o visual de soldagem apenas ele vai fazer, como o nome já diz, o antes e o depois fazendo o visual da soldagem. O inspetor de soldagem ele é o profissional mais completo que ele pega praticamente junto com o soldador ali. Só a questão de soldar que daí é só para soldador em si, tá? Vamos lá, pessoal. Efetuar a inspeção visual e dimensional da junta soldada, tá, pessoal? Observe, tá? Aqui ele faz antes da peça ser soldada. Aqui é o passo a passo durante a soldagem. E aqui é o passo a passo depois que a soldagem está pronta. Então ele faz a verificação aqui. Tem abertura de arco? Tem trinca a soldagem? Tem falta de fusão? Tem falta de penetração? Então ele verifica se essas descontinuidades estão dentro da peça. Se estão dentro da peça, ele vai olhar esse procedimento, vai ver se os critérios das aceitações permitem, tá? Que cada um desses itens que a gente está vendo na tela aqui é permitido e qual que é o percentual permitido. Se tiver ok, ele aprova. Se não tiver, ele já deixa a peça ali para ser feito o reparo, ok? Para baixo aqui, pessoal, é citada aqui a qualificação do pessoal, tá? Então ele fala que o ensaio visual, tá, é executado por um profissional qualificado pela ABET, que é a Associação Brasileira de Qualificação e Certificação de Pessoal em Ensaios Não Destrutivos, tá? Como inspetor de EVS N2, que ou seja, de ensaio visual de soldagem. E também ele cita aqui que tem a qualificação EFBTS, tá? Para qualificação de pessoal em soldagem. Então tem inspetor de soldagem nível 1 e nível 2 que pode executar esses trabalhos do qual a gente está verificando aqui, ok? Saindo aqui, pessoal, vindo mais para baixo, tá? Porque a intenção aqui é mostrar de forma rápida para vocês o que realmente interessa. Vamos falar aqui sobre os critérios de registros e aceitação de descontinuidades, tá? Aqui é o seguinte, pessoal. Se a norma do teu projeto tá citando que tem que seguir a norma API 650, aqui o que a gente vai ver embaixo aqui
é os critérios de aceitação para essa API 650, ok? Então ele cita aqui o seguinte, tá? O que pode e o que não pode. Por exemplo, aqui, ó, temos a tabela aqui, altura máxima de reforço para ambos os lados da junta. Não pode exceder, tá? Então, se a tua espessura é menor que meia polegada aqui, pessoal, tá? Para soldas verticais, tá? É 2,5, tá? A altura máxima do reforço da solda, ou seja, tá o teu metal de base, o que tiver para cima de solda não pode passar de 2,5 para soldas verticais. E para soldas horizontais, 3,2. A mesma coisa vale para meia polegada até 1 polegada. Então ele cita aqui, pode no máximo de 3,2 para soldas verticais. E para soldas horizontais ele vale para 4,8 milímetros. Não pode passar disso. Passou disso, o inspetor tem que pedir para abaixar esse reforço do cordão. Ok? A mesma coisa vale para baixo, tá, pessoal? Tolerância para desalinhamento. Tá? Critério de aceitação para tanques de armazenamento conforme a API 650. Então ele diz aqui, a solda deve apresentar fusão completa e penetração completa. A solda deve estar livre de trincas, de cratera, ou qualquer outras trincas. E por aí vai, tá, pessoal? Então cada caso é um caso. Note que dentro desse procedimento aqui ele tem várias normas citando. Se tem um processo lá, tá? Ele está citando que ele não quer mais a norma API 650, tá? Vamos achar outra aqui. Ele quer a norma, um exemplo. Ele quer a norma, vamos pegar aqui, TWS de 1.1. Então ele vai ver o seguinte, ó. A solda não deve apresentar trinca. Se tem trinca naquela peça lá, aquela peça já vai ficar por lá e vai ser recuperada lá mesmo, tá? Tanto que ele diz aqui, ó, independente se a estrutura é estática, ou se é cíclica, ou se são juntas tubulares, em nenhuma das situações, tá? A solda com trinca deve estar presente. E a mesma coisa vale para o resto aqui, pessoal. Fusão na solda e metal de base, daí ele diz aqui, ó, deve existir uma total fusão entre as camadas de metal de solda e entre o metal de solda e metal de base. Então, pessoal, não se preocupe com isso aqui, tá? Porque quem vai fazer a inspeção lá, novamente, tá? Citando para vocês, são os inspetores. Mas é bom vocês entenderem de onde é que saem esses critérios de aceitação. Porque no momento que tiver alguma dúvida ou algo parecido, vocês saibam aonde procurar essa informação. Ok? Então, a gente falou de normas aqui, falamos sobre os critérios de aceitação, tá? Vou descer para baixo aqui. Pode ver, ó, isso aqui é tudo, voltar para cima aqui, toda a norma AWS tem 1.1, tá? Então, verifica aqui, ó, todos os critérios de aceitação. Estamos falando de trinca, estamos falando aqui na fusão da solda e metal de base, rechupe de cratera, tá? E pode ver, ó, tô baixando para baixo, ó, tempo para execução de serviço, variação dimensional de solda em ângulo, então ele tem um critério de aceitação aqui dentro, mordedura, porosidade e por aí vai, tá? Sabendo disso, pessoal, tá? A gente está indo seguindo na norma AWS T1.1. Então ele cita aqui os perfis de soldas desejáveis e aceitáveis. Aqui algumas descontinuidades, tá? Que ele está citando aqui. Solda com dimensão inferior, convexidade excessiva, mordedura excessiva e por aí vai. Vou baixar para baixo aqui, pessoal, porque ele está citando critérios ainda. Então, tu vê como ele é um fator bem crítico. Então, todos os casos que o inspetor puder encontrar na fábrica e tiver alguma dúvida do que é aceito ou não é aceito, pode ter certeza. Nesses procedimentos aqui que eles utilizam, tem tudo que eles podem aprovar ou reprovar. Saindo daqui, pessoal, aqui tem um modelo de relatório, tá? Então, ele é citado aqui o seguinte. Qual que é o relatório de inspeção de solda, tá? Então aqui vai o número do relatório, nome do cliente, número do contrato, onde é que é a obra, quais são os equipamentos que ele utilizou, tá? Não, qual que é o equipamento que ele está inspecionando, o código do equipamento, o desenho dele, o item que ele está ensaiando, qual que é o tipo de material. Critério da aceitação, aqui do ladinho vai estar, por exemplo, se é AWS, vai estar AWS aqui. Se for API 650, vai estar a API 650, tá? Então aqui vai estar o número do procedimento em si. O número do procedimento em si é esse aqui que eu citei, aqui em cima, ok?
Número da revisão também está ali em cima também. Estado da superfície. Lembra que lá no procedimento lá em cima ele está falando que a superfície tem que estar esmerilhada, escovada? Pois é. Então aqui entraria aqui o escovamento. Tá? A iluminação é natural? É artificial? É uma lanterna artificial. Natural, como o nome já diz. E aqui, pessoal, é o seguinte, qual que é o método de inspeção? A inspeção teve algum equipamento para fazer inspeção remota? No nosso caso específico aqui não. A inspeção realmente foi direta, ou seja, olho na peça. Né? Aqui, pessoal, outra questão, tá? Aqui fica a identificação da solda, a junta, o número da junta a ser soldada, porque uma determinada peça, né, obviamente, ela tem várias juntas a serem soldadas. Então, no teu desenho lá, ele vai estar o nome da peça e todas as juntas a serem soldadas, ela vai ter um número específico. Pode ser que tenha 10 juntas a serem soldadas. E dessas 10 juntas a serem soldadas, ela precisa estar aqui dentro, tá? Então vai estar aqui a identificação da solda e a junta número 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Tanto que se tiver alguma descontinuidade aqui, como o nome já diz, tu pode citar aqui, ou para o inspetor, desculpe, pode citar aqui qual que é o número da descontinuidade, qual que é o tipo dela, qual que é o comprimento, local, posição e o laudo. E uma pequena observação. E aqui embaixo vai estar as legendas. Aprovado, reprovado, precisa de ensaio complementar. Isso aqui entra naquela situação que só um visual de soldagem não foi suficiente para detectar um defeito. Por exemplo, eu já peguei situações do qual eu fui fazer inspeções que determinadas, né, descontinuidades ali existiam, tava aflorando a superfície e não sabia muito direito distinguir o que era. Então, nessas situações aí, a gente pede um ensaio complementar. Por exemplo, né, nesse meu caso específico aí, parecia ser uma trinca, né, numa região soldada ali. Só que no meu campo de visão que eu tinha ali naquele momento, com as ferramentas que tinha, não tinha certeza absoluta daquilo. Né? Então, o que eu fiz? Pedi um ensaio complementar de líquido penetrante. Então, foi o inspetor lá de líquido penetrante, fez o ensaio e realmente constatou que ali tinha uma trinca. Né? Então, nesse caso aqui, entra dentro dos relatórios, tá? Que pode ser solicitado também ensaio complementar. Que depois de feito, né, pega esse relatório de ensaio complementar de líquido penetrante, anexa junto a esse relatório que eu estou mostrando para vocês, tá? Seguindo, aqui nós temos a deposição insuficiente, trinca, porosidade, sobreposição, falta de fusão. Então, isso aqui são descontinuidades que se tiver um laudo como reprovado aqui, tá? Né, que tiver o laudo reprovado aqui, você vai estar citando aqui qual que é o tipo de descontinuidade, ok? Feito isso, pessoal, lá no final vai ter a assinatura do inspetor, ok? E da fiscalização. Esse relatório aqui, pessoal, ele é bastante utilizado quando o inspetor é pessoa jurídica. Ele vai numa determinada obra, faz o laudo sobre determinada peça e até a próxima, e sai fora. Porque aqui é o seguinte, tá? Aqui nos laudos, nas posições, descontinuidade, pode verificar, esse relatório ele já é preparado para o inspetor chegar, se encontrar defeito, relatar ali e ó, tchau, até a próxima. Porque empresas de média e grande porte, eles não dão muita atenção para essas descontinuidades aqui. Porque se o inspetor já trabalha dentro da empresa, ele não, se ele vê uma peça reprovada, ele não vai perder tempo em estar fazendo um relatório. Né? Até porque no outro dia ele vai estar lá de novo. Ele vai recuperar aquela peça e vai fazer um relatório aprovando. Então, esse tipo de relatório aqui, ele já meio que desconsidera. O que o pessoal utiliza na área, não estou dizendo que esse relatório está errado, não, ele está correto. O que o pessoal utiliza na área para visual de soldagem, eu vou abrir agora e vou mostrar para vocês aqui. Que é um formulário mais simplificado. Vou abrir ele aqui rapidinho. Está abrindo. Abriu. Então, vou abrir aqui. Esse é um relatório um pouquinho mais simplificado, tá, pessoal? Que o pessoal utiliza na área. Mas não quer dizer que na sua empresa você vai poder usar exatamente isso. Pode chegar lá, pode ter um relatório mais completo ou menos completo. Mas isso aí quem determina é a sua empresa juntamente com o cliente que vai receber o databook de obra, ok? Dito isso, vamos lá. Aqui eu chamo de cabeçalho, ok, pessoal? Então tá aqui o controle de qualidade, relatório de databook.
Aqui vai estar o número do teu relatório, a data do qual o teu relatório está sendo gerado, a página 1D1, 1D2, 1D10. Então, independente de quantas páginas vai ter o teu relatório, tá? Tu vai estar agarrado no número dele, tá? Se for 01, não quer dizer se tem 10 páginas, 20 páginas, não tem uma página só. Isso vai depender quantas peças o teu inspetor vai colocar dentro desse relatório, que pode dar 1 ou 10 páginas, tá? Mas isso não vem ao caso, tanto que você tem o controle disso. Então aqui vai estar o logo do teu projeto, o logo da tua empresa. Aqui vai estar logo ou projeto ou empresa, tá? Tanto faz. Então aqui tu vai citar o nome do projeto, tá? Ou o teu inspetor, o nome do projeto. Aqui o nome da sua empresa em si, o nome do teu cliente e o número do teu contrato, tá? E embaixo aqui, ó, visual de soldagem, ok? Aqui, qual que é o plano de inspeção? Pessoal, vocês que estão acompanhando nossos vídeos um pouquinho mais de tempo, eu sempre estou citando a PIT, tá? Que é o Plano de Inspeção e Testes. Nesse documento, ele é gerado antes da fabricação acontecer na tua empresa. Então, dessa forma, o teu cliente, juntamente com o teu supervisor ou juntamente com a tua direção, eles definem um documento de qualidade dizendo o seguinte, ó, se tiver que fazer uma inspeção dimensional, o tipo de inspetor a ser utilizado é o inspetor qualificado como inspetor dimensional pela BEND. Um exemplo, tá? O procedimento que ele vai utilizar é o procedimento de inspeção 001. Um exemplo. Então, essa PIT, ele dá uma normativa de todos os processos que vão ocorrer dentro da tua fábrica e quais são os profissionais e procedimentos que vão ser utilizados para o controle de qualidade ser efetuado. Ok? Vamos supor aqui o seguinte, que essa PIT aqui, é o código dela aqui, vamos botar aqui, vamos preencher junto. 001, a PIT, tá? Revisão, a revisão dela é a 0, tá? Porque a PIT pode ter revisão durante o acontecimento da obra. Qual que é a norma de referência, tá? A gente está citando aqui visual de solda. Lembra que no procedimento lá, ele cita qual que vai ser a norma de referência que vai ser utilizado? Então a gente vai botar aqui AWS D1.1, que é uma norma de referência focada para estruturas metálicas. Condição da superfície, ou seja, lembra que lá a gente, antes da junta ser inspecionada, ela sempre estava escovada, sempre estava limpa, né? Então eu boto aqui, escovada. Opa! Escovada. Procedimento. Lembra que estava como procedimento de inspeção 0xx, eu acho que estava alguma coisa assim, tá? Porque é o seguinte, naquele documento que a gente tinha aberto lá, eu vou abrir a tela de novo aqui para vocês verem. Ele tem bem no cabeçalho dele aqui, ó, procedimento de inspeção 0xx. No teu documento, vai ter o número do teu procedimento e você vai buscar bem no cabeçalho aqui, como tá aqui, tá? Então, é o procedimento de inspeção 0xx e tá na revisão 0. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou lá no relatório que a gente tá preenchendo e tá aqui, ó. Vou botar o nome dele aqui. Volta aqui, ó. Sabendo disso, pessoal, critério da aceitação. Então, de novo, AWS D1.1. Porque é o critério da aceitação para estruturas metálicas e está dentro do procedimento. Qual que é o método do ensaio? Qual que é a iluminação? Pessoal, se vocês não se lembram, eu vou botar aqui. O método do ensaio foi direto, inspeção direta, né? Olho na peça, como a gente costuma dizer. E a iluminação foi natural. Alguns colocam 1000 lux, que é um padrão que os inspetores colocam, tá? Tudo que eu estou colocando aqui, pessoal, não quer dizer que vocês vão preencher, tá? Só estou dando aqui, ó, fazendo um simulado para que vocês, quando pegar esse relatório na mão, saibam da onde está vindo essas informações, ok? Feito isso, tudo isso aqui eu chamo de cabeçalho, porque de uma vez preenchida, a única coisa que vai mudar aqui na tua obra, em cima desse determinado cliente, é o número de relatório e a data, tá? Apenas essas informações aqui vão mudar. O número do relatório, a data que esse relatório está sendo feito e o número de página. Porque pode ser que esse relatório, o 01 aí, tenha uma página e o 02, que venha a ser feito depois, tenha 10 páginas,
Então apenas isso vai mudar, porque o resto aqui do cabeçalho aqui, pessoal, vai continuar tudo padrão. Sabendo disso, vamos sair do cabeçalho e aqui tem a identificação. Então aqui, ó, lembra que até vou abrir outro relatório aqui para pegar um gancho, para não perder o raciocínio. Lembra esse relatório aqui que eu acabei de mostrar para vocês? Que é um relatório mais para pessoa jurídica, aquele inspetor que vem de vez em quando na fábrica, faz o relatório e até logo. Esse outro relatório que eu vou abrir agora é um relatório mais de fábrica, né? Por quê? Porque pode ver, ó, as informações que estão aqui não tem muita informação, não tem muitas informações querendo detalhe da onde aconteceu uma descontinuidade ou defeito, como no outro tem. Tá? Porque no outro lá tem mais detalhe para tudo citar onde é que está aquele defeito. Aqui já não tem, tá? Então aqui, o que o inspetor vai citar aqui? Qual que é o código do desenho? Vamos botar aqui A001 aqui, ó. Só que esse A001, dentro dele, ele cita um número de conjunto a ser soldado, obviamente, tá? Então vamos citar aqui que esse código do conjunto seja A00001 também, porém o conjunto dele é chamado de com a letra A aqui, tá? A revisão, vamos botar que está na revisão 0 esse desenho. E aqui ele cita o número de junta a ser soldada, em cima desse número de conjunto aqui, tá? Que a gente acabou de citar. Então, recapitulando, tá, pessoal? Dentro de um conjunto a ser soldado, ele pode existir várias soldas a serem realizadas dentro daquele conjunto para montar aquela determinada peça. Sabendo disso, tá? Cada soldagem a ser realizada, ela tem um número de junta a ser soldada, que pode ser uma junta, 2 juntas, 10 juntas, 30 juntas soldadas. E no relatório, o que interessa? Interessa saber se todas aquelas juntas a serem soldadas, ela está contemplada aqui. Então, o que as empresas colocam geralmente aqui? Ah, teve o número de junta 1 aqui, tá? E a categoria de inspeção que você vai encontrar na PIT, tá? Que é o plano de inspeção e testes, que é nesse relatório aqui que a gente citou aqui em cima, tá? Plano de inspeção e teste, que tem em outras videoaulas. Ele vai estar citando lá que a categoria de inspeção número C1, um exemplo, ele diz que ele quer essa inspeção de visual de soldagem sobre ela. Sabendo disso, qual que é o tipo de junta que foi encontrada lá? Então vamos citar que é uma junta de topo, penetração total, ok? Qual que é o número do procedimento de soldagem? Vamos botar que é XYZ, procedimento de soldagem. Qual que é o sinete, o número do soldador? Soldador que fez a raiz, o número de registro dele é 23, e o enchimento, que fez o enchimento, vamos botar que é 23 também, tá? Seguindo isso, tem a data de inspeção. Vamos supor que ele soldou uma data qualquer aqui, tá? E aqui vai estar o laudo de aprovado ou reprovado. Isso aqui pode acontecer para determinadas juntas soldadas. Junta soldado número 2, junta soldado número 3, número 4. Pode ser que aqui todas as juntas soldadas sejam iguais e ele lance da número 1 até número 10. Foi tudo soldado pelo mesmo soldador, o tipo de junta era o mesmo, a categoria de inspeção era o mesmo. Mas quando eu ver essas categorias aqui são diferentes, né? E por aí vai. Mas o que você tem que compreender aqui, tá, pessoal? É uma explicação bem rápida, tá? Não consigo entrar com muito detalhe, até porque se fosse entrar com muito detalhe, nossa aula aí não iria ser de meia hora, iria ser de 2, 3 horas para mais, tá? A finalidade aqui é fazer com que você tenha noção do que é um relatório que vai entrar para o teu databook de obra e não te tornar um inspetor qualificado para isso. Então, entendido essa identificação da junta a ser soldada aqui, do que foi soldado, você já está apto para saber que quando chegar um documento desse da tua mão, com essas informações, você já meio que tem uma noção do onde é que veio, né? Como o inspetor executou, por onde ele se baseou e por aí vai, tá? Então é um conhecimento bem genérico que é ideal você conhecer, ok? Identificou então a junta soldada aqui, que pode estar preenchido várias juntas soldadas. E aqui no final, pessoal, ele vai estar aqui citando o seguinte, ó. Quais são os instrumentos de medição que foi utilizado para isso? Ou seja, que o inspetor utilizou para fazer essas determinadas inspeções de qualidade.
Uma informação muito importante sobre os instrumentos utilizados, ok? Esses instrumentos que todos os inspetores da fábrica estão utilizando, eles precisam estar devidamente certificados, ou seja, ou calibrados, aferidos ou calibrados, desculpe. E no momento que esses equipamentos estão tudo ok, esse teu laboratório, ele vai ter que gerar um relatório dizendo que tal equipamento, número tal e tal e tal, ele foi aferido ou calibrado no dia tal. Tá? Esse documento vem para você e esse mesmo documento você vai fazer uma cópia para quê? Para que ele vá também para o teu databook de obra. Porque, pessoal, de nada adianta você ter inspetor qualificado, estar utilizando os equipamentos corretos, se os teus equipamentos não estão aferidos. Então, de nada adianta. Então, é uma observação bastante importante para que você leve isso para o teu processo. Sabendo disso, aqui embaixo, no rodapé, vai a assinatura do inspetor que inspecionou essa junta soldada aqui. Ok? Então ele vem, carimba, assina e já vai estar apto para você guardar esse formulário no teu controle. E uma observação aqui, se tiver na tua fábrica uma fiscalização, ou seja, um inspetor por parte do cliente, pegue esses relatórios depois, leve lá para o teu fiscal e peça para ele assinar em cima, porque daí vai ficar completo tanto a assinatura do inspetor quanto da fiscalização em cima do teu relatório aqui de visual de soldagem. Isso tudo para quê? Para formar o teu databook de obra lá, para que no final da obra você consiga entregar para o teu cliente um databook completo e que libere aquele percentual financeiro que a gente já conhece, que fica amarrado até a entrega final do databook de obra por você, tá? Que faz parte da empresa fabricante.